Eu sou da Igreja com a Paz do Senhor. Amém? Nós saudamos a todos, daqueles que se dirigiram à casa do Senhor. Também saudamos aqueles que estão noutros sítios, atendendo a este serviço, que brevemente vai ser posto online. Nós saudamos aos nossos visitantes, ali, visitantes que vieram de França. Nós saudamos, é bom vê-los novamente. Também temos o irmão Nildo, não é? Que está aqui connosco, com a sua família. Nós dizemos, sois bem-vindos, em nome do Senhor. Nosso irmão que está missionário na Jordânia. É um pequeno país ali da Ásia, ali numa zona complicada, um país com cerca de 10 milhões de habitantes e também, felizmente, atingido por esta crise, mas parece que é um bocadinho pequenino, porque pelos números que vimos, a Covid lá fez poucos distúrbios, graças a Deus por isso, mas é um país também, naturalmente, que necessita do Evangelho, está no meio das Arábias, como o irmão Paulo estava a referir. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. É com alegria que nós estamos aqui esta manhã, novamente, podermos ver uns aos outros, podermos sorrir para vós. Eu não consigo ver se vocês estão a sorrir, ou se estão a fazer uma cara séria, mas pelos olhos a gente já consegue ver. É uma alegria estarmos aqui. Nós temos sido impedidos de nos reunirmos, mas pela graça de Deus continuamos com este mesmo espírito que tínhamos em março, 13 de março, quando nós decidimos, ou quando fomos forçados a dizer, ok, até breve. E esse breve veio, e pela graça de Deus nós estamos aqui esta manhã. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pelas todas estas bênçãos que nós temos recebido, todas estas lições que temos aprendido, e este tempo que, apesar de nos afastarmos, nos tem aproximado mais e mais do nosso Deus. Porque é no momento de crises, no momento de dificuldades, que nós vamos mais perto daquele que pode aliviar todas as coisas, aquele que tem poder para resolver todas as situações, para aquele, junto daquele que deu a sua vida para resgate das nossas almas, para estar junto daquele que realmente tem poder para nos alegrar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, porque tu estás aqui no nosso meio e tu estás aqui para abençoar. Nós te agradecemos pelas tuas promessas, Senhor, que as cumpres e tens cumprido continuamente, Senhor. E hoje já cumpriste a tua promessa, Senhor, de estar aqui no nosso meio e nós sentimos a tua presença, Senhor. Vem, Senhor, encher os nossos corações. Vem, Senhor, alegrar os nossos corações. E realmente nós sentimos o prazer de estarmos juntos, contigo, uns com os outros, louvando e engrandecendo o teu nome. Te pedimos, Senhor, por aqueles que vêm a caminho da tua casa, Senhor, que tu os tragas em bem. Te pedimos também por aqueles que estão em casa, Senhor, que ainda estão confinados. Visita-os nesta hora, Senhor, e fala aos seus corações e abençoa-os. Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão doentes, ó Pai, que a tua mão saradora esteja sobre eles. Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão indecisos, Senhor, que tu fales ao seu coração de maneira tal que a indecisão seja posta de lado e haja uma decisão para ti. Ó Pai Santo, tem misericórdia desta terra, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Ó Pai Santo, sê conosco durante este serviço. Que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a ti. Amém.
Vamos iniciar o nosso culto esta manhã com um número, não é por estar no primeiro, na primeira folha, mas é o número 2. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que fez o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Este é o dia que fez o Senhor. O Senhor fez todos os dias e faz todos os dias. E este é o dia que fez o Senhor. Me alegrarei, porque o irmão aqui ao lado me fez feliz, porque eu te vi e fiquei alegre. Não, eu me alegrarei, porque tu, Senhor, me fazes feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me fez feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me fez feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Que este seja o sentimento de cada um esta manhã, que tenha marcado um encontro com Deus nesta manhã, neste lugar. Não precisa ser neste lugar, em qualquer lado que tu estejas. Podes marcar este encontro com o Senhor. Uma coisa eu posso garantir, porque às vezes nós marcamos encontro uns com os outros. E às vezes recebemos um telefonema e alguém quer marcar um encontro connosco, ou quer uma reunião connosco. E nós costumamos dizer, e agora as pessoas andam com os telemóveis na mão, dizem assim: deixa-me ver a minha agenda, não é? Deixa-me ver se eu estou livre quando tu queres marcar um encontro comigo. E às vezes os encontros são adiados, não é? Os encontros são adiados, porque as pessoas andam muito ocupadas com tudo. É natural da vida. Mas uma coisa eu posso garantir: a agenda do Senhor está aberta para ti. Não existe marcação nenhuma que possa impedir, no imediato, este encontro com o Senhor. É só marcar este encontro. E, meus irmãos, meus amigos, este encontro não pode ser marcado para amanhã, porque amanhã não existe. Nestas coisas, o encontro é o agora, neste momento, este encontro com o Senhor. Muitos de nós já tivemos este primeiro encontro e todos os encontros daí para fora, porque depois temos sempre o Senhor connosco. Se realmente ainda não
Marcaste este encontro, marca-o agora. Durante este hino, marca este encontro com o Senhor. Número 5. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Vamos sentir o seu amor, porque Ele é real. Vamos gozar a sua paz, porque ela é real. Nós marcamos um encontro com o nosso Deus. Neste dia feliz, neste santo lugar, embarquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz nos anela. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz nos darei. Eu marquei um encontro com Deus. Quando aqui tua face buscar, em minha alma do céu inundar. Estes olhos abrir, tua glória fluir, neste santo Meus irmãos, enquanto estava a cantar este hino, me veio à mente que o Senhor não falhou a este encontro. E muitas vezes não somos nós que marcamos um encontro com Deus, mas é Ele que marca um encontro conosco. Porque nós, pela nossa humanidade, nós não conseguimos. Pelo pecado que existe, nós não conseguimos. Mas o Senhor não falha. O Senhor não falha, porque Ele prometeu. E Ele tem misericórdia de cada um de nós. Vamos nos sentar e vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 21. Meus irmãos, quem assistiu ao pequeno vídeo colocado na sexta-feira passada, de certa forma já refletiu acerca deste texto. Mas eu sei que nem todos assistem, nem todos têm acesso, às vezes, à internet ou aos vídeos que são colocados. E é sempre bom nós podermos meditar na palavra de Deus e reforçar aquilo que
o Senhor tem colocado nos nossos corações. Meus irmãos, aqueles que têm a responsabilidade de falar, e se forem usados pelo Espírito Santo, e se o Senhor os tem colocado nessa posição, eles não falam de si mesmo, eles falam daquilo que o Senhor coloca no coração. E a responsabilidade daquele que fala, falar e não se calar. E falar e não se calar. Porque aquele que fala baseado na palavra de Deus, e o Senhor coloca e constrange os corações, é porque há uma mensagem para ser transmitida e há uma palavra para ser passada. E, meus irmãos, nos últimos tempos, como eu disse naquele vídeo, o Senhor me tem constrangido e me tem falado ao meu coração acerca da sua segunda, o Senhor Jesus, acerca da sua segunda vinda. E, meus irmãos, nós sentimos, como sentiam durante séculos muitos escritores, também sentiam que estava breve a vinda do Senhor. E escreveram acerca da vinda do Senhor e diziam, está breve. Eu recordo-me, o pastor João, ele falar que sentia que seria nos seus tempos. O pastor João já foi encontrar, foi mesmo no tempo dele, ele foi encontrar com o Senhor na glória. Mas nós sentimos cada vez mais, e o Senhor nos tem constrangido realmente, a que atendemos, estemos atentos, porque a vinda do Senhor está próxima. Nós sabemos que se não for no nosso tempo, porque há coisas que nós não podemos dizer, apesar de terem sido já postas datas deste acontecimento, nós sabemos que esta segunda vinda, ela vai acontecer, e vai acontecer de certeza absoluta. Quem é que tem dúvidas? Ainda bem que nenhum braço se levantou. Esta vinda do Senhor, ela vai acontecer. E porquê é que vai acontecer? Ela vai acontecer porque está escrito, não é? E aquilo que está escrito e está profetizado na palavra do Senhor, ela vai se cumprir. E vai se cumprir exatamente como está descrito e vai ocorrer no seu tempo, o tempo do Senhor. Mas nós realmente sentimos cada vez mais este tempo se abrevia e o Senhor tem colocado este pensamento no nosso coração, mas tem colocado não um pensamento de preocupação, não um sentimento de stress. Nós agora usamos muito o stress, não é? Para definir muitas coisas. Não um sentimento de temor, mas um sentimento de descanso e de paz. Porque breve vem o Senhor. E a consequência para o crente, a consequência para aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Quando eu falo consequência, até parece que é algo mau. Não. Mas a bênção, a bem-aventurança, é que o Senhor tem preparado um lugar que é muito melhor do que este. Porque os céus e a terra onde passar, e novos céus e nova terra, o Senhor nos dará. Novos céus e nova terra que não serão terrenos ou não serão passageiros, mas serão eternos, para lá com Ele estarmos para toda a eternidade. Vamos abrir então em Apocalipse, no capítulo 21, e vamos ler os primeiros 8 versículos. E diz assim, João, ele escreveu, e aquilo que ele viu, neste momento, ele pôde escrever. Houve coisas que ele não pôde escrever, porque o Senhor lhe disse, não escrevas, estas coisas não são para ser escritas, mas estas ele escreveu e diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que do céu descia ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será
o seu Deus. Deus limpará as lágrimas, ou Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, aos descrentes, aos abomináveis, aos homicidas e aos devassos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meus irmãos, meu amigo, esta é a promessa para cada um de nós. Por isso, o Senhor não tem dado um sentimento de temor. O Senhor tem dado um sentimento de alegria. O Senhor tem dado aquele sentimento de ansiedade. Porque nesta terra há tristezas, há lágrimas, há sofrimento, há doença. E, meus irmãos, nós recebemos um SOS por parte da Terezinha, a nossa prima, porque o pai, o nosso tio Joaquim, ele está no hospital com uma pancreatite aguda. Portanto, ele tem um problema e realmente está hospitalizado e pede as nossas orações. E, meus irmãos, este nosso irmão na fé, ele realmente teve uma conversão maravilhosa e ele tem um testemunho maravilhoso, como Deus interveio na sua vida. Nós o conhecemos há muitos anos, por ser meu tio. Nós interagíamos bastante com ele, porque ele era pintor e de vez em quando pintava os nossos carros. Por isso nós conhecemos bem a vida deste servo do Senhor e sabemos a transformação que houve na sua vida. E nós damos graças a Deus pela sua vida. E agora devemos, como igreja, devemos orar. Joaquim, ele está hospitalizado com um problema grave no pâncreas. E os irmãos sabem, o pâncreas não é propriamente um órgão que seja fácil, não é? Deus nos criou de uma forma tão maravilhosa, colocou aqueles órgãos todos lá dentro, que às vezes alguns deles a gente até os tira porque diz assim, isto não é preciso. Não é? Por isso alguns não têm o apêndice, outros não têm a vesícula, outros só têm um pulmão, um rim, mas Deus criou as coisas de uma forma tão maravilhosa que todas elas são necessárias e todas elas têm uma função. Por isso nós somos 100% crentes. E se alguém diz que a ciência nos afasta de Deus, eu digo, a ciência nos aproxima cada vez mais do nosso Deus, porque nos faz reconhecer a Ele como o Senhor e o Criador de todas as coisas. Mas, meus irmãos, este mundo, ele tem todas estas coisas que fazem nos entristecer. Mas nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos esta esperança de que depois de tudo isto, nós temos a nova Jerusalém. Nova terra e novos céus, porque as primeiras coisas já passaram. E o Senhor diz, eis que tudo faço novo. E depois esta palavrinha a João, é uma palavrinha importante. Escreve, João, porque olha, estas palavras, elas são verdadeiras e fiéis. Por isso, não há que discutir ou levantar questões acerca daquilo que está escrito. Está escrito porque o Senhor assim o disse.
E aquilo que o Senhor diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Por isso mesmo, meus irmãos, nós temos estado constrangidos, mas é uma certeza, é uma promessa, e o Senhor cumpre a sua promessa. Mas existem algumas restrições. Não é para todos, mas é para ti também. Se realmente aceitares o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Esta promessa é para ti. E para isso é muito simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Entrega hoje o teu coração ao Senhor e serás salvo. E vais herdar estes novos céus e nova terra. Amém? Meus irmãos, meus amigos, é tempo de olharmos para o Senhor. É tempo de estarmos atentos. É tempo de pôr a nossa vida em ordem com o Senhor, para que não sejamos excluídos desta promessa que é maravilhosa para as nossas vidas. 538. Cristo vem-me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Ó glória, aleluia, Maranata. Ora bem, Senhor Jesus. Quinhentos e 38.
nossos corações e que realmente nos dê este sentimento de ansiar pela vinda do Senhor. Nós não somos desta terra, nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria celestial, ela é uma pátria muito especial. E o nosso anseio, o anseio do nosso coração, é Maranata. Ora bem, Senhor Jesus. Nós, antes de passar a palavra, vamos então orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua presença no nosso meio. Tu estás aqui para abençoar os nossos corações. E nós sentimos, ó Pai, a tua alegria, a tua paz. Ó Pai, continua a dar-nos não um espírito de temor, ó Pai Santo, mas um espírito de ansiedade pela tua vinda, Senhor. Ó Pai, que tudo possamos fazer para abreviar esses dias, para que realmente, Senhor, tu venhas buscar a tua igreja e nós possamos gozar a eternidade contigo. Ó Pai, esta terra, Senhor, por tudo o que tem, não se compara àquilo que tu tens preparado para cada um de nós. Ó Pai Santo, mas enquanto vivemos nesta terra, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que tu alivies as nossas cargas, Pai. E nesta hora te quero pedir pelo meu tio Joaquim, que tu visites, Senhor, naquele hospital. Tu conheces, Pai, todas as coisas. Ó Senhor, tu conheces este teu filhinho por dentro e por fora, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que tu toques naquele pâncreas, ó Pai Santo, e que ele volte a funcionar convenientemente, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que tu tens poder. Ó Pai, derrama, Senhor, o teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Ó Pai, e que tudo aquilo que nós façamos, Senhor, todas as palavras que sejam ditas, sejam para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Nós desejamos a todos um bom domingo. Da parte da tarde iremos até Tangil, onde estaremos com as nossas irmãs, para assim também louvar ao Senhor e levar a palavra àquelas nossas irmãs em Tangil. Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Obrigado pela presença de cada irmão, de cada irmã, a quem o Senhor deu a bênção da saúde.
é um motivo de gratidão, de louvor ao nosso Deus, que tem poupado as nossas vidas. Nós já demos as boas-vindas ali às nossas irmãs que vieram de França, que o Senhor as acompanhe e guie em tudo o que for necessário. Aos nossos irmãos espanhóis, bem-vindos em nome do Senhor Jesus, à Igreja do Senhor. Estamos com calor, mas que esse calor não seja só do exterior, mas seja também um calor no interior. O calor do Espírito Santo que nos leva a louvar o nome do Senhor. E por isso nós vamos louvá-lo com o número 203. Aleluia ao Deus Santo, vem do céu real louvor. Ó, dai graças ao seu nome, cantem anjos com fervor. E no céu os grandes astros luminares que criou, celebrando, dão louvores ao Senhor, o grande eu sou. Número 203. Ou seja, o 203. Glória a Deus. Bendito e louvado seja o seu nome. Deus Santo, vem do céu.
Pai Santo, nós te exaltamos e glorificamos, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia para conosco, Senhor. É motivo, Senhor, de alegria no nosso coração, sabendo que Tu estás conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Ó Senhor, que o Teu amor seja sempre presente e que possamos exaltar-te em cada momento da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que Tu trouxeste aqui nesta manhã. E mais uma vez te suplicamos, Senhor, que assistas o Teu filhinho lá no hospital, Senhor. Que a Tua graça, que é melhor do que a vida, o Teu Espírito esteja sobre ele, Senhor. E que ele continue a dar o bom testemunho que tem dado até aqui, Senhor. Tu tens poder, Senhor, para transformar aquela situação segundo a Tua santa e soberana vontade. Abençoa a sua esposa e os seus filhos, Senhor, que a Tua graça esteja sobre eles, como está conosco nesta manhã. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui o nome de dois irmãos que fizeram anos, mas que não estão presentes. Andreia do Nascimento e Cláudio José Coelho Gomes. Está em França, não é? Está talvez mais fresquinho do que nós. Mas, se porventura está aqui algum irmão ou irmã que tenha feito anos de vida ou de casamento, ponha-se em pé, por favor, e nós vamos orar. Estão todos bem casados, graças a Deus. Então nós vamos pedir aqui ao nosso irmão Domingos para o Senhor abençoar todos quantos fizeram anos de vida ou de casado neste dia. Amém? Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor. Amém. Como já foi anunciado, nós temos no nosso meio o nosso irmão que está em Espanha e se achar oportuno dar uma saudação à igreja, irmão, venha à frente. Nós não temos muito tempo, mas temos o tempo suficiente. Que o Senhor abençoe, novas experiências. Vou tirar a máscara. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. O Espírito Santo. Sim, sim. Bom dia, paz do Senhor a todos. 5 minutos. Ok. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã. Como foi apresentada a minha família, a minha esposa Ana Paula, minhas filhas Giovana e Júlia, tenho mais um filho, Gustavo, e nós conhecemos a família do Paulo em 2009, lá no Senegal. E nós saímos do Senegal em 2011, estávamos ali trabalhando com implantação de igrejas, nas vilas ali no Senegal, conhecemos essa família maravilhosa, Paula, Lucia, Miguel, tivemos um tempo maravilhoso juntos ali no Senegal, e o Senhor fez com que nossos caminhos, cada um fosse para um lado, né? Paulo continuou lá no Senegal, e em 2011 nós fomos então para o Egito.
E depois desse tempo lá no Egito, depois de 6 anos lá, mais 3 anos aqui agora na Espanha, o Senhor preparou esse reencontro de novo aqui em Portugal, né? Nunca havíamos imaginado nos encontrar aqui em Portugal, em Braga, toda a família de novo. Como nós somos missionários, então o Senhor vai direcionando, a gente vai caminhando segundo aquilo que o Senhor vai falando. Então o Senhor trouxe essa família para cá, né? O Paulo, a Lucy e o Miguel, e eu creio que vocês estão sendo abençoados pela vida deles também, assim quanto a igreja também tem cuidado dessa família. Nós somos gratos a Deus por estar aqui e fazer parte de tudo isso também. Gostaria que vocês estivessem orando pela nossa família. Nós somos uma família que temos o coração voltado a trabalhar com povos muçulmanos. Desde 2005 nós estamos caminhando a isso, nos preparando, e foram 3 anos no Senegal, mais 6 anos no Egito. Viemos para a Espanha para ter um tempo com a nossa família, nossos filhos também se encaminharem um pouco na escola, e a Júlia, a do meio ali, já vai ficar lá na Espanha, e a Giovana retorna conosco agora, no final do ano. Nós estamos voltando, estamos indo para a Jordânia, ter mais um tempo ali com os povos muçulmanos, não sabemos, né? Alguém disse assim, no Senegal vocês ficaram 3 anos, no Egito vocês ficaram 6, aí a Lucy falou assim, agora vocês vão ficar 12 lá na Jordânia. Então a gente não sabe, o que a gente sabe é que a gente ama os árabes, os muçulmanos, e queremos servir, né? Estamos indo a servir numa organização, uma ONG, que trabalha com refugiados sírios, iraquianos. Nosso trabalho que a gente faz é de ajuda humanitária também, né? Mas o final de tudo é pregar o Evangelho, é falar do amor de Deus. Então nós temos algumas plataformas de trabalho para entrar no meio daquele povo. Então gostaria que vocês estivessem orando pela nossa família. Em Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor nos confiou como igreja a pregar o Evangelho em todos os lugares. Então, Deus levantou a igreja, deu essa ordem à igreja para que a igreja fizesse. E quão bom é fazer parte de tudo isso. Como Paulo disse, eu tenho o privilégio que o Senhor me colocou no ministério. Então nós temos o privilégio de fazer a vontade de Deus aonde Ele nos enviar. Que Deus abençoe a vida de todos, tenha um bom dia, uma ótima semana, e não esqueça de orar por nós. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Querendo Deus, logo pelas 19 horas, creio que são as nossas irmãs que vão tomar conta do culto através da internet, e na próxima terça-feira teremos a reunião de oração aqui neste lugar, como é de costume, e na próxima sexta-feira teremos novamente o culto através da internet. E no domingo de manhã temos aqui o culto, pela graça de Deus. É bom continuar a ver as mesmas caras, é sinal que estão com saúde e estão com o desejo de louvar o nome do Senhor. Aqueles que não puderam vir, que o Senhor também os abençoe e os dirija em todas as coisas. E que possamos, meus irmãos, ainda que não seja do nosso agrado, orar pelas autoridades constituídas para que o Senhor lhes dê sabedoria e capacidade para orientar todas as coisas de maneira que o nosso país viva em paz, e não só o nosso, mas todos. E, sobretudo, aqueles que estão a estudar os medicamentos e as vacinas, porque só através disso, e Deus é que tem todo o poder, mas através das vacinas é que este vírus possa ser erradicado. Por isso não nos esqueçamos de orar
para que o Senhor opere, porque só Ele tem poder para operar. Amém? Senhor, continua-nos a abençoar no resto deste culto. Abençoa o teu servo, Senhor, que ele seja inspirado pelo teu Espírito e que os nossos corações, Senhor, estejam atentos e abertos para receber a mensagem do teu amor, a mensagem de paz e de alegria para os nossos corações. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Venga. Saúde a todos os irmãos com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar aqui e principalmente neste lugar porque podemos tirar a máscara. Eu saúdo a todos os irmãos, a toda a igreja, aos santos de Deus, remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Permitam-me mais uma vez dar uma palavra aos nossos irmãos que se predispõem a fazer o trabalho missionário, porque imagino que não seja fácil trabalhar no meio do povo muçulmano, não é? E em países muito complicados, e por isso é muito importante, e não é por acaso que o nosso irmão referiu isso, que nós oremos por todos os irmãos que se predisponham, colocam a sua vida em risco para levar o poder de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por toda a parte. Eu deixo aqui uma palavra de saudação, uma palavra de encorajamento, sabendo os irmãos do gozo que vos está proposto, e também uma palavra de admiração, não para exaltar o homem, os irmãos compreendem isso, porque é obra do Senhor, mas nós sentimos gratidão e motivam-nos, dão-nos força a que nós continuemos esta luta, esta batalha de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo por toda a parte. E como o nosso irmão referiu na sua oração, a palavra do amor de Deus. E nós podemos ter a certeza, e nós falamos pela realidade que nós conhecemos, a nossa igreja local, que o Senhor nos ama com um amor que ultrapassa o nosso entendimento, porque ao longo de décadas aqui tem sido pregado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E onde é pregado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o sinal do amor de Deus para com aquelas pessoas. Porque é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, onde é pregado o Evangelho, está lá o amor de Deus a pregar o Evangelho às almas para passarem das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. E tal como os nossos irmãos, o apóstolo Paulo também saiu do local onde vivia, deixou toda a sua vida nas coisas referentes ao mundo para trás, e como alguém diz e bem, hoje o apóstolo Paulo, se ele atentasse para as coisas da carne, ele seria considerado talvez o maior filósofo de todos os tempos, tal como é considerado Aristóteles, Sócrates, grandes filósofos, grandes influenciadores de pensamento. O apóstolo Paulo, se atentasse para as coisas da carne, ele hoje iria ser
talvez o maior filósofo de todos os tempos. Mas o apóstolo Paulo disse todas essas coisas. E todo o louvor que essas coisas me pudessem trazer, reputei como esterco para conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo, estando preso, e as prisões daquele tempo não eram como as prisões de hoje, em que têm roupa lavada, cama, comida a tempo e horas, telemóveis, computadores, internet, médicos. Eram calabouços, onde muitas vezes nem recebiam visitas, nem tinham luz do dia, onde havia fezes por toda a parte, animais imundos. E houveram cartas que foi desses locais que o apóstolo Paulo as escreveu às igrejas e hoje elas estão nas nossas mãos. E a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses foi uma dessas cartas. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu a carta aos nossos irmãos que viviam em Colossos. E carta essa que ficou registada, porque foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, para que essa carta fosse não somente para eles, mas fosse para toda a igreja por todo o tempo. Por isso, aquilo que foi pregado aos nossos irmãos em Colossos é também para nós hoje, aqui em Braga, e para todo o mundo, porque os nossos irmãos pregam o mesmo Evangelho em todo o lado, onde eles vão. Assim como nós o fazemos aqui por toda a parte. Nos nossos trabalhos, nos nossos lares, por toda a parte. E a igreja em Colossos, e se os irmãos tiverem Bíblias com dicionário, os irmãos podem confirmar exatamente esta informação. Porque é bom nós conhecermos o contexto do momento para nós entendermos o porquê do apóstolo estar a dizer o que estava a dizer. É bom nós sabermos o que é que estava a passar na igreja, porque é que Paulo estava a dizer aquilo, porque é que Paulo referiu determinada situação. É bom nós percebermos o contexto. É essencial nós percebermos o contexto. E aqueles que tiverem um dicionário bíblico e forem à igreja de Colossos, vão encontrar a seguinte informação. Epístola aos Colossenses. Uma das epístolas da prisão. Paulo estava preso quando escreveu. Escrita para combater falsas doutrinas. Nesta carta, Paulo insiste em que somente por Cristo é que Deus perdoa e salva. Os seguidores de Cristo têm uma nova vida por estarem unidos com Ele. E essa vida se manifesta no amor mútuo. Nós ficámos a saber que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Ficámos a saber que esta igreja estava a ser, digamos, bombardeada. Estavam a inserir falsos ensinamentos no meio deste povo. E o apóstolo Paulo vai combater esta falsa doutrina com a doutrina verdadeira. E a doutrina que estava a ser pregada nesta igreja era a doutrina do judaísmo, em que os judeus diziam que eram necessários fazer obras, era necessária a circuncisão, a marca no prepúcio do homem, era necessário cumprir com todas aquelas regras do comer, de lavar as mãos, etc, 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 para alcançar o Senhor, a salvação das suas almas. E o apóstolo Paulo vem dizer, insiste
somente por Cristo é que Deus perdoa e salva. Mas os seguidores de Cristo, aqueles que já nasceram de novo, como consequência da nova vida que têm, os seus atos vão ser iguais aos atos daquele que por eles morreu numa cruz. Cristo tem uma nova vida por estarem unidos com Ele. Portanto, se nós estamos unidos com Cristo, nós vamos manifestar as obras de Cristo. E essas obras, o apóstolo vai resumir numa vida que manifesta o amor entre os irmãos. Nós vamos a uma igreja. Estamos à procura de uma igreja. Mudamos de cidade. E nós vamos procurar uma igreja fiel. O que é que nós podemos procurar para sabermos se a igreja é fiel? Amor entre os irmãos. Caridade entre os irmãos. Perdão entre os irmãos. Essa é a marca daqueles que são os seguidores do Senhor Jesus Cristo, os cristãos. E na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, usado pelo Senhor, ele vai combater a falsa doutrina, como já dissemos, com a verdadeira doutrina. Porque nós podemos pegar na palavra do Senhor e nós vemos que há muitos ajuntamentos, muitas seitas que o fazem. Eu tenho falado com alguém que me diz: vocês interpretam a palavra de Deus de uma maneira, nós podemos interpretar a palavra de Deus de outra maneira. E cada um interpreta à sua maneira. Isto é a visão do homem. Mas a palavra de Deus tem apenas uma interpretação. A palavra do Senhor tem uma mensagem. Por isso é importante nós, quando estivermos a meditar na palavra do Senhor, nós estamos a buscar a mensagem que está na palavra do Senhor para nós e não tentar inventar questões e usando a palavra para justificar aquilo que na minha mente eu concebi. Eu, quando vou à palavra, eu vou tentar perceber o que é que o autor do texto está a dizer naquele momento. Não vou tirar da minha própria mente aquilo que eu acho. E um acha uma coisa, outro acha outra. Mas a palavra do Senhor tem uma doutrina. E o apóstolo Paulo, nós não vamos ler toda a carta, como é óbvio, mas vamos ler 3 partes, se assim o tempo permitir. E na primeira parte o apóstolo Paulo vai dizer quem é o nosso Salvador. Na segunda parte, ele vai dizer como é que o nosso Salvador operou a nossa salvação. E na terceira parte, o apóstolo vai dizer quais são as marcas daqueles que verdadeiramente nasceram de novo. E nós podemos ler a partir do versículo 1 e do capítulo 1. E o apóstolo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está a chamar a si a autoridade. Foi Deus quem me colocou nesta posição. Por isso esta é a palavra de Deus para vós. Não é a palavra de um mero homem. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que em vós está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo está a dizer: vós, que pelo gozo que vos está proposto, que pelas promessas da palavra do Senhor, pelos novos céus e a nova terra que vos esperam, conforme nós já podemos ver hoje, lá em Apocalipse, estes irmãos
Foi dado testemunho ao apóstolo Paulo que eles são irmãos que se amam uns aos outros. Que já chegou a vós como também está em todo o mundo o Evangelho. E já vai fortificando como também entre vós, desde o dia em que o ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Foi este irmão Epáfras que comunicou ao apóstolo Paulo a situação que se passava em Colossos. E o apóstolo Paulo inicialmente está a dizer: nós damos graças a Deus porque nos é dito de vós que vocês se amam uns aos outros. Que a vossa fé está afirmada no Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo continua no versículo 9. Por esta razão, nós também desde o dia em que o ouvimos, as boas novas da vossa parte, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de todo o conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo está a dizer: a obra não acabou aqui, é necessário continuar a conhecer a palavra de Deus, crescer em toda a sabedoria, crescer em inteligência espiritual, corroborados para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, dando frutos em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Que o Senhor vos fortaleça, porque é um caminho difícil, mas que o Senhor vos fortaleça para que vocês possam percorrer este caminho com gozo. Dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos da luz, dando graças a Deus que nos fez idóneos, que nos preparou, que nos capacitou a sermos participantes da herança dos santos da luz. E agora o apóstolo Paulo vai começar a falar do Senhor Jesus Cristo. Ele diz no versículo 13: e Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Reparem, é obra do Senhor. Deus nos tirou das potestades das trevas. Deus nos arrancou das trevas e Ele mesmo nos levou até ao reino do Filho a quem Deus ama. Lembram-se quando o Senhor Jesus, depois de ser batizado por João Batista, ouviu aquela voz, a voz do Pai do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E agora o apóstolo Paulo está a dizer: o próprio Deus, Ele nos arrancou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Versículo 14, falando do Senhor Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Foi pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que nós fomos remidos dos nossos pecados. Os nossos pecados não foram simplesmente lançados no esquecimento. Era necessário que alguém pagasse o preço do pecado. E deveríamos ser nós a pagar o preço do pecado. Mas Deus nos amou e enviou o próprio Filho para que Ele, no nosso lugar, Ele pagasse o preço e nos redimiu, pagando o preço, vertendo o seu próprio sangue. O apóstolo Paulo já está a apontar quem é o nosso Salvador, a quem nós temos que glorificar, a quem nós temos que dar graças, a quem nós temos que servir. E Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quereis conhecer a Deus? Olhai para Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós conhecemos o Pai. Não precisamos procurar em mais lado nenhum. No Filho, nós temos a plena e perfeita imagem do Pai. No Filho, nós ficamos a saber qual é o desejo do Pai para nós.
No Filho nós ficamos a saber que o Pai nos ama de tal maneira que enviou o próprio Filho para morrer no nosso lugar. E Ele é o primogênito de toda a criação. E Paulo explica, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Tudo foi criado. Vamos imaginar o seguinte cenário. Antes da criação de todas as coisas, o Senhor já sabia que o homem ia pecar, que o homem ia querer sair debaixo da autoridade do Senhor, conforme aconteceu lá no Éden. E era necessário para que a criação não fosse toda ela destruída. Porque para que a Deus criar algo simplesmente para destruir tudo a seguir? Portanto, para que nós pudéssemos existir, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, era necessário que antes da criação do mundo, alguém dissesse, tal como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E antes da fundação do mundo, teve que ser o Filho. Quem é que iria pagar o preço do pecado? Quem é que poderia impedir que tudo fosse destruído logo após ser criado? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E eu pagarei o preço. Eu os comprei com o meu próprio sangue. Eu farei deles para ti filhos e filhas. E os trarei até à tua presença, onde nos novos céus e na nova terra, para sempre juntos louvaremos o teu santo e bendito nome. Sem Jesus, nada existiria. Até o ímpio que não crê, ele só existe, ele só respira, porque Jesus assim permite. Porque tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele, e sem Ele, nada, como diz lá no primeiro capítulo de João, nada do que foi feito se fez. E Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem. O Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é eterno, Ele já é antes de tudo. E tudo o que há só subsiste, só tem forma, só existe por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. O Senhor Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Para quê? Para que aquele que é digno de honra e glória receba a honra e a glória. Lá no capítulo 4 de Apocalipse, quando João chorava porque ninguém era digno de pegar no livro, e o anjo lhe disse: não chores, eis aqui o Cordeiro de Deus. E ele pegará no livro. E quando o Senhor tomou o livro, ele recebeu toda a honra e toda a glória. E quando os judeus estavam a dizer: é preciso cumprir estas leis, é preciso marcar a vossa carne, o que é que eles estavam a dizer? Estavam a pedir glória para si próprios. Estavam a pedir glória para o judaísmo. Porque eles estavam a dizer: para chegar a Deus é necessário cumprir procedimentos. É necessário fazer aquilo que nós, como nação, dizíamos que é preciso fazer. E se assim fosse, eles seriam dignos de glória. Mas somente Jesus é digno de glória. Porque somente o Senhor Jesus é o autor e o consumador da fé,
da nossa salvação. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Plenitude de quê? A plenitude do próprio Pai. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude de Deus habitasse no Senhor Jesus Cristo. E que, havendo por Ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, houve necessidade de derramamento de sangue. Por isso nós somos chamados à santificação das nossas almas, porque foi com o sangue do Senhor Jesus Cristo, aquele em que a plenitude do Pai habita, que nós fomos comprados. E foi pelo seu sangue, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Temos paz com Deus, temos glória ao Senhor Jesus Cristo. Queres ter paz com Deus? Olha para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E como o Senhor disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A vós também, e esta palavra é para nós, a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. O Senhor Jesus foi-nos buscar, como se costuma dizer, ao fundo do poço. O Senhor Jesus foi-nos buscar ao lamaçal do pecado. O Senhor Jesus nos foi buscar estando nós mortos em delitos e pecados, e pelo poder da sua palavra nós revivemos para agora o servirmos em novidade de vida. Vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Foi necessário que o Senhor Jesus encarnasse e morresse para nos reconciliar com o Pai. Para perante Ele. Foi com um propósito que o Senhor nos resgatou. E se o Senhor já nos resgatou, nós andamos nesse propósito. Para vos apresentar santos. Ninguém se santifica a si mesmo. Homem algum tem a capacidade de se autossantificar diante de Deus. É obra do Espírito Santo. Por isso, quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, Ele disse: eu vos deixarei um Consolador. Ele fará em vós a obra. Ele vos purificará. Ele vos santificará. Ele vos dará poder para continuar, apesar de, nas adversidades, passares com gozo. E não vos moverdes da vossa fé. Para vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, sem culpa alguma diante do Pai. Se na verdade permanecerdes fundados na fé e não vos moverdes a esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. O que é que o apóstolo Paulo está a dizer? O apóstolo Paulo nos está a dizer: se tu conseguires permanecer pelas tuas forças, pelas tuas obras, tu serás salvo. Senão nós seríamos salvos pelas obras. O que o apóstolo está a dizer é que se vós já fostes remidos, se vós já nascestes de novo, se o Espírito de Deus está em vós, vós ireis permanecer firmes. Nós temos a garantia que aquele que começou a obra, ele terminará a obra. Nós temos a certeza que nós permanecermos firmes na fé e nós não nos moveremos da esperança do Evangelho, o qual nós ouvimos, pelo poder de Deus.
A seguir, o apóstolo Paulo, depois de nos apresentar o nosso Salvador, ele vai nos falar como é que a nossa salvação foi alcançada. E no capítulo 2, a partir do versículo 4, vai dizer: "E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque havia pessoas que, no meio dos irmãos, usando a persuasão humana, tentavam arrastar os irmãos para fora deste Evangelho, para fazer deles servos desses homens, para que aqueles que davam glória ao Senhor Jesus Cristo passassem a dar glória a esses homens." E o apóstolo Paulo, ciente disso, ele disse: "Que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e firmeza na fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Não vos desvieis do Evangelho que ouvistes, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, agora crescei no que fostes ensinados. Crescei em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vás subtilezas, pensamentos mundanos, pensamentos que procedem do coração do homem, pensamentos que procedem de filosofias da mente humana." E o apóstolo Paulo está a dizer: cuidado, que ninguém vos faça presa sua, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos deste mundo, segundo as coisas deste mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude divina. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita na mão do despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Porque os judeus diziam que era necessário que eles fossem circuncidados na carne, mas é necessário que nós sejamos circuncidados no Espírito. Aquilo que o apóstolo está a dizer é que a salvação é uma obra espiritual que depois de se dar essa obra espiritual em nós por ação do Espírito Santo, ela se vai tornar visível nas obras. Aquilo que os judeus diziam era o contrário. Era que as obras é que vão operar em nós a salvação. Como hoje, por exemplo, na Igreja Romana dizem: é necessário fazer isto, é necessário ir aqui, ir ali, fazer isto e aquilo para agradar a Deus, para Deus tirar a alma do inferno, não é? Como fazem hoje em dia nas religiões, era igual. Reverteram as coisas. Há uma obra espiritual no interior do homem e essa obra vai resultar em obras segundo a transformação que foi efetuada no coração do homem e não o contrário. Sepultados com Ele no batismo. Nós já morremos para o mundo. Mas nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Vós morrestes para o pecado. Vós morrestes pelo pecado. Estavas mortos em delitos e pecado. Mas pelo mesmo poder com que Deus ressuscitou ao Filho, pelo mesmo poder Deus vos ressuscita a vós, colocando o dom da fé nos vossos corações. E pelo mesmo poder com que Cristo ressuscitou, vós também sereis ressuscitados para uma nova vida em Cristo. E quanto a vós, estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, e vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos as ofensas, vós que estavas mortos, vós que nem sequer erais judeus, nem viestes do judaísmo,
Ele vos vivificou juntamente com Ele e perdoou-nos todas as ofensas. O Senhor nos perdoou as ofensas. Como é que o Senhor nos perdoou as ofensas? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, e cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O inimigo das nossas almas, ele tem 2 nomes: Satanás, o enganador, e Diabo, o acusador. No Velho Testamento, antes do Senhor Jesus Cristo ir à cruz, qual era o papel do diabo? Nós vemos isso em Jó. O diabo ia perante o Senhor e acusava os filhos de Deus. Estava lá a nossa cédula, o nosso registro. Uma cédula como a cédula das vacinas, não é? O livro onde é apontado aquilo que nós fazemos. E o diabo acusava os filhos de Deus. E reparem, havendo riscado a cédula que era contra nós, segundo as suas ordenanças. Era a lei de Deus que era usada. Deus, não mentirás. Olha como a tua igreja mente. Não roubarás. Olha como aquele teu filho rouba. Não murmurarás. Olha como eles murmuram. E segundo a lei, a nossa cédula nos ia condenar. Nós íamos nos apresentar diante de Deus com as nossas cédulas, com tudo escrito. E pela nossa cédula, diante da lei santa de Deus, estávamos todos condenados. Mas Deus pegou nessa cédula, o juiz de todo o universo, colocou-lhe um risco em cima. Mas para colocar o risco em cima, porque se Deus simplesmente colocasse o risco em cima, Deus deixaria de ser justo. Porque é necessário que a lei seja cumprida. Deus é justo, Deus é santo. Deus cravou a nossa cédula na cruz de Cristo. As nossas cédulas, irmãos, o nosso pecado que nós cometemos, o pecado que nós cometemos ontem, o pecado que nós cometemos hoje, o pecado que nós amanhã iremos cometer se aqui tivermos, Deus pegou na nossa cédula e a cravou nas mãos e nos pés e no lado do próprio Filho. E agora a nossa cédula diz: justificados, sem culpa, limpos, lavados, purificados, santos, irrepreensíveis diante de Deus. O povo eleito, sacerdócio real, um lugar preparado para vós, na presença do Pai, para toda a eternidade, pela cruz de Cristo. E aquele que nos acusava, se cumpriu o que estava lá escrito em Gênesis, quando Adão pecou: tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. E na cruz de Cristo, o nosso acusador já não nos acusa mais diante do Pai, porque nós já não temos cédulas para escrever o nosso pecado. Já não existe essa cédula, porque ela foi cravada na cruz de Cristo. E já não há onde escrever.
e despojou os principados e as potestades. E a imagem aqui, irmãos, é como um rei que sai e vence o seu inimigo e depois o prende ao seu carro e entra pela cidade com ele, arrastando-o, expondo. A vitória foi de tal maneira que 2000 anos depois, a Igreja do Senhor Jesus Cristo continua aqui de pé. E os expôs publicamente e deles triunfou. E por isso o apóstolo diz: portanto, que ninguém vos julgue pelo que comer, pelo que beber, por causa dos dias das festas. Vós que fostes libertos do poder da lei, que agora ninguém vos volta a arrastar para a lei. Mas, e nós vamos terminar resumindo, daquilo que vós fostes salvos, de andar a tentar alcançar Deus pelas obras, impossível. Guardai-vos que ninguém vos arraste novamente para esse caminho. Mas depois no versículo 1 do capítulo 3, para terminar, o apóstolo diz: portanto, resumindo, concluindo, se já ressuscitastes com Cristo, agora buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são na terra. Que nós fechemos os nossos olhos e imaginemos os novos céus, a nova terra, a presença de Deus no momento das dificuldades, das contrariedades, da doença. Que nós fechemos os nossos olhos diante do Senhor e nos lembremos dos novos céus, da nova terra que nos está preparada, onde não há lágrima, não haverá dor, não haverá choro. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Ninguém nos arrebatará da mão daquele que com o seu sangue nos comprou. É na virtude de Deus, conforme Pedro diz, que nós estamos guardados. Quanto a Cristo, que é a vossa vida, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis em glória. Quando o Senhor voltar, o Senhor voltará para nos levar para si mesmo. E terminamos lendo apenas aquilo que o apóstolo vai dizer: se já nascestes de novo, as obras, a vida daquele que vos comprou tem que ser visível em vós. Tem que ser visível. Senão acontece como Tiago, que disse: vós mostrai-me a vossa fé pelas vossas obras. Não que sejamos salvos pelas obras, mas porque as obras mostram a nossa fé. E que obras são essas? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, o amor nojento ao dinheiro, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ir a Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da malicência, das palavras torpes da vossa boca. Há muita coisa que nós temos que despojar, que limpar, que deixar, que abandonar. Nós só podemos ser cheios se primeiro formos esvaziados do pecado. Não mintais uns aos outros,
A relação agora entre irmãos, consequência de Cristo habitar no meio de nós e em nós. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo que se renova por o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós fomos salvos para ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. E Cristo não mente. Cristo nunca mentiu a ninguém, nem aos seus discípulos. E nós que nos dizemos cristãos mentimos uns aos outros. Onde não há grego nem judeu, não há uma nação, apenas uma nação terrena pelo qual podeis ser salvos. Não há grego, não há apenas, não importa se vêm do judaísmo, não importa se são homens cultos como os gregos, não importa se vêm do judaísmo ou não, não importa se sois um bárbaro ou um cita, se sois um pobre ou se sois alguém com pouco conhecimento, isso agora não importa para nada. Não importa se sois servo ou se sois livre, mas Cristo é tudo em vós. Não há prediletos. Em Cristo, todos temos acesso ao Pai. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. E sobre tudo isto revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. O amor é aquilo que nos vincula perfeitamente uns aos outros. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domina em vossos corações e sede gratos. Porque nós só seremos gratos ao Senhor se nós entendermos que Deus tem poder sobre todas as coisas. Se nós estivermos sempre a queixar-nos da nossa vida, nós estamos a dizer: Deus, tu não me compreendes, tu não sabes tomar conta da minha vida, por isso eu me queixo. Por isso nós, para sermos gratos, nós precisamos de colocar em nossos corações a verdade, que é o poder de Deus sobre todas as coisas. Deus está no controle. Nada acontece por acaso. Por isso, sede gratos em tudo. E a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Esta expressão admoestar é chamar o irmão à razão se o irmão estiver a falhar, mas para animar o irmão, não para deitar o irmão abaixo. É admoestar com amor. Irmão, acho que estás a proceder mal aqui, vamos juntos. E qual é o nosso juiz? É a palavra do Senhor. É assim que temos que fazer, vamos juntos. Eu já passei por isso. Viemos os dois do mesmo poço. Agora vamos juntos para a pátria celestial. Exortai-vos uns aos outros. Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E para terminar, o apóstolo Paulo deixa-nos um princípio. E quando fizerdes por palavra ou por obras, tudo o que nós fizermos, nós vamos sair daquela porta. Há irmãos que nós vamos cumprimentar, há irmãos que nós não vamos cumprimentar, há irmãos que nós vamos falar, há irmãos que nós não vamos falar. Não. Tudo o que nós fizermos a partir daquela porta, fazei tudo em nome de Jesus, dando graças ao Pai. Quando eu estiver diante de um irmão e que o meu coração diga, a este não, então que eu diga, eu não falo por este irmão em nome de Jesus. Tudo o que fizerdes, fazei em nome de Jesus. Pensai naquilo que Jesus fez por vós. E depois tratai aquele irmão com todo o amor, com toda a caridade, da mesma maneira
que Cristo nos tratou a nós, sendo nós seus inimigos, e assim sereis minhas testemunhas em toda a parte. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor, diante de um trono santo, puro, sem mácula, que é um fogo que arde. E nós temos ousadia, pelo sangue e méritos do Senhor Jesus Cristo, de nos abeirarmos diante deste trono de graça, a fim de acharmos graça e sermos ajudados em tempo oportuno. Compadece-te de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. E aviva a fé, Senhor. Enche-nos e reveste-nos do Teu Santo Espírito, Senhor, para com poder e autoridade, tal como lá em Pentecostes, a Tua Igreja saia derrompante, pregando e vivendo o Evangelho por toda a parte, e almas perdidas venham ao conhecimento da verdade e passem das trevas para a Tua maravilhosa luz, e o Cordeiro de Deus receba o louvor, a honra e a glória que lhe é devida, pelo nome e méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. A todos o resto de um bom dia.